uma vez aqui com você que está em casa, minha voz voltando ao normal, finalmente. Em ritmo aí, final do ano, tanta coisa acontecendo. Olha só, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a Patrícia Portugal, ela que faz parte da PPO, Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, veio aqui falar da cesta de Natal da PPO. Você aí, ó, adora ser solidária, aproveita esse momento. Quer contribuir? Aproveita, a Patrícia já vai bater esse papo aqui conosco. No nosso quadro Memórias com Sabor, continuando o ritmo de Natal, fomos conferir as delícias de Elizabeth Grebner, os seus biscoitinhos famosos de Natal, todos confeitados, e a Beth veio ensinar aqui como preparar o biscoitinho de Natal. Também aqui ao vivo e a cores, Marcos Gonçalves, ele que é psicólogo, já fez parte do Conselho Tutelar da Infância e Juventude aqui da nossa cidade e veio falar de um assunto importante. Atenção, papai e mamãe, período aí das festividades, criançada, supermercado lotado, as lojas na hora de fazer compras, vai viajar no final de ano, férias. O que você pode fazer aí para orientar seu filho caso ele se perca na multidão? Então, vale a pena esse bate-papo aqui também. O que vale a pena também é você conferir uma entrevista com o Dr. Tiago Gabrich, ele que é advogado, e falando um pouquinho a respeito dos nossos direitos. E hoje também, especialmente, bom demais, né? Luciane Fortunato, ela que é apresentadora também do Canal 10, amiga querida do coração, assessora de imprensa de várias empresas aqui da nossa cidade, está aqui ao vivo e a cores falando, sabe do quê? A respeito Natal Animal. Você quer ser solidário também com os nossos animaizinhos? Então não pode perder esse bate-papo. Estou toda metida, estou recebendo celebridade no programa, entendeu? Mais ou menos isso. E já que você está aqui, também não pode perder nosso querido Joaquim Eloy em algum lugar da nossa cidade. Roda o VT! Mais um capítulo do nosso quadro Conhecendo Petrópolis com o nosso HD vivo, professor Joaquim Eloy. Segundo informações, estamos na Rua do Imperador, mais precisamente na Bacia. Professor, antes de mais nada, seja bem-vindo. Antes de mais nada, uma boa tarde para todos. E Bacia, o que é Bacia? O que seria isso? Bacia é o nome que levava todo esse entorno ali. Onde está o obelisco era o centro da bacia. Ou seja, a bacia que pegava os três rios que vinham, os dois rios que vinham formar este aqui. O encontro das águas. O encontro das águas. Então era a bacia. Entendi. Mas depois então desapareceu porque fez o obelisco, ficou sendo uma praça do obelisco que também não teve esse nome, continua a Rua do Imperador. Agora, nós já fizemos um trecho aqui da Rua do Imperador e no decorrer agora desse mês nós estaremos desbravando um pouquinho mais. Certo. Neste momento, além de estarmos na bacia, também estamos em frente ao Grande Hotel, que eu queria que o senhor contasse um pouquinho a história do Grande Hotel. O Grande Hotel foi um dos investimentos imobiliários assim, mais caros do seu tempo, no princípio do século XIX, feito um hotel de luxo, o primeiro grande hotel de luxo que foi feito em Petrópolis, porque até então os hotéis eram para receber as pessoas e ficar pouco tempo, mas o Grande Hotel não, ele foi criado para hospedar e também para o jogo, para se fazer jogo lá dentro. Ele também teve jogo ali? Também teve tinha jogo. Um mini cassino ali dentro? Exatamente. Não sabia disso. Então, ele depois voltou a ser um hotel, depois ficou fechado muitos anos, até que novos empresários fizeram a reforma e hoje é realmente um hotel modelo aqui de Petrópolis. Sem dúvida, com salão de convenções, né? Com tudo que tem direito. E o único problema que ele não tinha na época e passou a ter foi a falta de estacionamento, porque naquela época não se construía nada com estacionamento. Verdade, professor. Mas, e aí, como é que eles fizeram, o senhor sabe? Fazer fofoca aqui. O novo proprietário, ele parece que tem um acordo com estacionamentos próximos para que esses clientes dele possam se hospedar. Um convênio, digamos assim. Um convênio. Que é a solução dos imóveis aqui em Petrópolis.
E o hotel está agora com restaurante, aberto ao público e as lojas reabriram nos seus espaços. Então, realmente é uma grande construção de Petrópolis e é no coração da cidade. É verdade, no coração da cidade, exatamente aqui onde era a bacia. A bacia, então, a bacia. Semana que vem tem mais Rua do Imperador? Temos mais, vamos sair da bacia. Conhecendo Petrópolis. Apoio Cultural Visu Brasil. Eu sempre tive um estilo próprio de me vestir, tanto é que eu mesma sempre cuidei do meu visual. Mas aí durante muito tempo eu fiquei refém. Até que agora eu descobri uma loja que tem tudo o que eu preciso, que eu gosto. Visu Brasil. Vem comigo conferir. Bom demais receber os amigos. Hoje ela está na posição contrária. De vez em quando eu que vou para o programa dela. Nós trabalhamos muito nos bastidores juntas. E eu estou falando aqui de uma apresentadora, jornalista, assessora de imprensa aí de vários lugares da nossa cidade, várias empresas. E amiga pessoal, querida Luciane Fortunato, que está dando a honra de estar aqui a primeira vez no programa. Quer dizer, ela já participou no Memórias com Sabor, não foi cozinhando não, foi comendo. Mas hoje ela está aqui ao vivo e a cores conosco. Lu, seja bem-vinda! Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Coisa é uma boa. Felicidade, é uma honra estar no seu programa, Silvana. Você que é minha amiga, que está sempre, né? A gente está sempre nas parcerias por aí, pela vida. Muito bom ser entrevistada por você. A honra é minha. Aqui, Natal Animal, me conta tudo. Então, Natal Animal é no próximo sábado, gente. No próximo sábado, dia 17 de dezembro, de 10 da manhã às 4 horas da tarde. E aí a gente vai ter uma porção de coisas, porque o evento é com toda a renda revertida para os animais abandonados de Petrópolis, não é? Vão ter 7 grupos de proteção, 10 grupos foram convidados, 7 grupos aceitaram participar do evento, os outros 3 porque tinham horário. Então, os grupos que vão estar lá são o Irmão Animal Petrópolis, Bazar Animal... Turma do Peludo. Lembrei de todos, você viu? O que vai acontecer nesse evento? Conta pra gente. O que nós podemos esperar? Desde o dia 28 de novembro, a gente já está fazendo arrecadação de ração. Arrecadação de medicamentos, fraldas veterinárias, tapetes higiênicos, potinhos, cobertores, todas essas coisinhas que os bichinhos precisam, né? Os bichinhos abandonados precisam e as protetoras também precisam porque acabam tendo que levar para... Às vezes a situação do animal é muito precária. Então, no sentido de estar quase morto praticamente, né? Então, elas tentam uma reabilitação. Então, muitos precisam de fraldas, muitos precisam de tapetes higiênicos. Então, desde o dia 28, já tem uma arrecadação em 5 pontos da cidade. Fala pra gente. Os 5 pontos são a OAB Petrópolis, que fica ali na Marechal Deodoro, em frente ao Santa Cecília. Tem a Clínica Saúde Animal, que fica em frente à UPA de Cascatinha. A Clínica Amigo Bicho, que fica na Monte Caseiros, 414. A gente tem também como ponto de arrecadação a Alquimia Pet Store, que fica na rua Nelson de Saerpe, 49, né, em frente ali ao Bauhaus. E também temos a The Dark Film, que é uma loja de envelopamento de carros, que fica ali na rua Coronel Veiga, 1767. Então, esses pontos já estão arrecadando ração e todo tipo de material. Agora, qualquer ração, como é que funciona isso? Tem que ser aqueles pacotes fechados? Não, quando a pessoa pode comprar puder o quilo. Doar, né? A gente não pode exigir, porque a gente sabe... Às vezes, quando a gente faz campanha em favor dos animais, as pessoas falam, poxa, podia estar ajudando uma pessoa, as crianças, não sei o quê. Uma causa não exclui a outra. Concordo. Uma pessoa que faz uma ajuda para os animais, não necessariamente não quer dizer que ela não ajude os seres humanos. E uma pessoa que ajude os seres humanos não quer dizer também que ela não ajude os animais. Uma coisa não exclui a outra. Então, assim, a gente pode ajudar os seres humanos e pode ajudar os animaizinhos também. E aí, as pessoas que puderem ajudar, e aí depende do bolso de cada um. Tem gente que dá um saco, tem gente que dá só 1 quilo. E tá ótimo. E às vezes outras pessoas só vão lá no dia do evento, né, tentar ajudar. Que no dia tem uma grande concentração, né? Sim. Aí qual é a ideia? Conta pra gente. Aí no dia a gente vai ter
ainda vai estar arrecadando ração, né, no dia. Vão ter palestras, porque o intuito do evento não é só ser beneficente, é também ser educativo, porque a gente quer educar as pessoas com relação ao meio ambiente, com relação à importância das pessoas protegerem o meio ambiente, porque às vezes a pessoa vê um animal debilitado lá na rua dela e acha que tem um disque resgate, ou na prefeitura, ou nos grupos de proteção, isso não existe, gente. Essas pessoas que ajudam por compaixão, mas elas não são ricas, não tem um mecenas por trás delas, né, dando um subsídio com relação financeiramente. É amor mesmo. É amor. Né? É amor e também é questão de preocupação com a saúde pública, porque os animais abandonados, eles geram problemas de saúde pública. Por quê? Porque uma vez que você tem uma grande quantidade de animais abandonados sem acompanhamento veterinário adequado, porque o animal precisa pelo menos de vacinas, vermífugos, anualmente. Vermífugo, então, hoje em dia o protocolo é de 4 em 4 meses. E se possível, castração. E né? se possível, castração, porque aí é que está a posse responsável. E uma vez que eles acabam aumentando a população, né, esses animais abandonados acabam aumentando também a probabilidade de zoonoses, de desenvolver descontroladamente as zoonoses, que são doenças que impactam diretamente ao homem, que são doenças que são contagiosas, né, ao homem. Então, assim, é importante pensar nesse lado também. Não é só aquela coisa de os bichinhos e tal, mas é questão de saúde pública, é saúde humana também, né? Porque uma coisa não é só o lado assistencial, é também. Exatamente. E aí você estava falando com relação ao que vai ter no sábado. E aí é por isso que a gente está falando dessa questão educativa. É muito importante educar as pessoas. Então, a gente vai ter 3 palestras lá. A primeira palestra é com o dermatólogo veterinário Tiago Abraão. Ele vai falar sobre alergias em cães, causas, tratamentos e tirar dúvidas de quem estiver lá. E essa palestra vai ser às 11 horas da manhã. Às 2 horas da tarde vai ter o Marcelo Assad, que é um grande adestrador aqui de Petrópolis, conhecido, né? Ele vai ensinar, dar umas dicas para as pessoas com relação ao comportamento animal. Vai ensinar, as pessoas vão levar algumas questões lá com relação a fazer xixi, fazer cocô, como ser obediente, rua imóveis. Ele vai tirar essas dúvidas lá, 2 horas. E 3 horas a gente tem a participação da Comissão de Animais da OAB com a advogada Priscila Braga, que até apresenta um programa aqui, né, no canal 19. Ela vai falar sobre maus tratos aos animais e também sobre direitos dos animais. Então, assim, tem todo esse lado mesmo instrutivo do evento. E onde vai acontecer o evento? Vai ser lá na Praça da Liberdade, né? Se Deus quiser, não vai chover. E, bom, de qualquer maneira, assim, de manhã vai ser de 10 às 4. Então, de manhã a gente está mais ou menos garantido que não vai chover. Pelo menos já assim, conversou com São Pedro. E a previsão do tempo também está dizendo isso, que de manhã está tudo ok. Se chover, vai chover no finalzinho da tarde. Aí a gente já está levantando voo, né? Então, quem quiser arrecadar, quem quiser doar, a hora é agora. A hora é agora. E no sábado também, se a pessoa quiser adotar um amiguinho, vão ter 18 animais lá, adultos, filhotes, cães, gatos, vão ter 18 animais lá para adoção, né? Esperando aí uma companhia de uma família, né? Quem sabe eles tiram uma sorte grande e conseguem um lar lá nesse sábado. E também, que é o grande intuito do evento, arrecadar subsídios para as meninas mesmo dos grupos de proteção, vão ter vendas de presentes de Natal. Dia 17, aquela coisa de estar todo mundo meio já desesperado, né? Comprar lembrancinha e tal. Que coisa boa. Então, é o momento de você ir lá e ver umas lembrancinhas para as pessoas. Porque vai ter MDF, vai ter artesanato, vai ter perfumaria, tem muitas coisas legais que você pode comprar a bom preço, ajudar a proteção animal e, enfim, resolver a sua questão aí com relação ao Natal, né? Dar aquelas lembrancinhas que você precisa. Adorei essa iniciativa. Aí você que me inspirou, porque você é cheia das iniciativas. Tá, até parece. Aí começou a rasgação. Não, eu falei, eu vou rasgar muito cedo. Aqui, você promete voltar? Sim. Ou você promete eu não sei o que eu vou falar, me permitir ir à sua cozinha, invadir sua cozinha? Que tal? Ai, menina, não, ela está em obra. Nelson cozinha? Não, a gente não cozinha. Não, é um dos dois? Então desculpe a obra. Tá perdoada, tá? Tudo bem. Lu, prazer ter você aqui. Muito bom estar aqui também, Silvana. Muito obrigada, assim, você está sempre tão atenta, né, essas questões da causa animal, está sempre instruindo as pessoas, trazendo informação para as pessoas aqui no seu programa com relação a como cuidar melhor dos bichinhos, né, dicas de saúde. Isso é uma pessoa de coração aberto e antenada aí com as causas contemporâneas. Obrigada pela parceria do ano inteiro. Você que é essa profissional renomada, ética, enfim.
Feliz que Natal, agradeço. feliz Feliz Ano Natal, Novo. Que ano feliz que vem ano nós novo. possamos aí também estar juntas aí. Vamos pensar umas novas iniciativas aí, nós duas juntas. Opa, cenas dos próximos capítulos? Cenas dos próximos capítulos. Então, já que estamos falando de cenas dos próximos capítulos, vou jogar para cá. Você vai assistir agora Dr. Tiago Gabrich esclarecendo alguns direitos que são seus. Roda o VT. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para bater um papo com o Dr. Tiago Gabrich, ele que sempre traz muitas notícias a respeito dos nossos direitos, na verdade, muitas informações. E aprender não ocupa espaço, né? Mesmo porque para fazer valer os nossos direitos. Dr. Tiago Gabrich. Olá, Silvana. Seja bem-vindo. Hoje Obrigado. nós estamos no ar puro. Pois é, a primeira vez numa externa, né? Estamos aqui na praça aqui do Werneck e é um grande prazer, mais uma vez, estar tentando ajudar os telespectadores, né? Vamos ver se mais uma vez conseguimos aclarar, né, um assunto que é um assunto polêmico, mas que de grande valia, né? Pois é, Tiago, nós conversávamos nos bastidores e você sempre que vem, que participa aqui do Viver Bem e também do programa Oi Gente, você traz à baila questões ligadas ao direito do consumidor. Hoje nós temos uma realidade muito diferente ao que diz respeito às novas famílias. O índice de separação é algo que, infelizmente, é uma realidade. As pessoas separam-se, casam-se novamente. E existe algo que eu observo, e por isso que eu quis falar com você a respeito disso, que eu sei que é uma das áreas que você também atua, a área de família, sobre a questão de alienação parental. Antes de mais nada, dizer para o nosso espectador o que é alienação parental. Pois é, Silvana, a alienação parental é uma questão que primeiro foi desenvolvido, né, essa tese pelos psiquiatras, né, e depois veio pelo ramo jurídico, né, com a devida vênia dos psiquiatras, né. A alienação parental, na verdade, é uma situação que coloca em xeque a relação entre os pais, né, entre um dos pais e o filho, né? E com isso faz com que o filho tenha vários transtornos ao longo da vida, né? E aí tem um decorrer em relação a isso, tem um que a gente chama de síndrome da alienação parental. Pois é, no português claro, né, para quem está em casa, na verdade é a famosa chantagem emocional. Exato. Que às vezes o pai faz, às vezes a mãe, às vezes muitas outras avós. Exatamente, né? exatamente. Que é aquela Parente, questão, né? um parente mais próximo que cria a criança, que fica responsável pela guarda, melhor dizendo. A gente na parte jurídica, geralmente a gente fala que são os que têm a guarda, né? A guarda, né? Eu falei com relação aos psiquiatras, porque os psiquiatras, eles abrangem, né, os psiquiatras, os psicólogos, eles abrangem de forma os pais, os avós, os tios. A parte emocional. Exatamente, mas quando é a parte jurídica, geralmente é quem tem a guarda, né? E aí a gente tem que abranger para falar do pai, né, ou da mãe, que geralmente são os que têm a guarda, né? Então a alienação parental é algo que muito em voga hoje, é algo que a gente tem debatido no judiciário, porque hoje em dia há a questão da guarda compartilhada, né? E a gente tem que levar em consideração o que é melhor para essa criança, né, que vai eventualmente ter a guarda compartilhada ou a guarda de um dos pais, para não ocorrer o risco de no futuro ter algum problema para essa criança. Sem querer colocar lenha na fogueira. Mas se uma das partes envolvidas e que realmente tem esse amor genuíno, acredito que tenha, né? Ninguém faz isso porque quer. Mas percebe assim que uma das outras do outro interessado está fazendo isso com a criança, chantagem emocional. Vamos dar um exemplo claro, um pai que separa da mãe e aquela mãe não aceita aquela separação e quando esse pai quer visitar esse filho, ele faz a chantagem e sucessivamente. O que fazer
fazer num caso desse? Pois é, judicialmente há até a verificação psicológica e aí depois o Ministério Público, por ser o guardião da lei, vai intervir também e junto com o juiz, né? E vai ter uma análise conjunta desses fatos para que não ocorra esse tipo de situação, né? Porque o que tem que ser garantido é a felicidade, o bem-estar dessa criança, né? Os pais não podem fazer esse tipo de situação, né? O bem-estar da criança, a dignidade dessa criança tem que estar sobressaindo, tem que se sobrepor em relação aos pais. Os pais não podem fazer esse tipo de situação. Então é uma situação muito complexa que a gente verifica no dia a dia, né? Então a questão desse envolvimento dos pais de intervir, de chantagear a criança, de chantagear os outros pais falando coisas que não têm a ver com o dia a dia da criança para afetar o psicológico dessa criança, é uma situação muito grave que pode afetar até mais do que outras situações psicológicas, já comprovada por estudos e outros tipos de situações. Pois é, porque às vezes a pessoa só pensa nela e acaba acontecendo isso. Mundo dos mundos, que não houvessem as separações, mas já que elas acontecem, o ideal é que esses pais tenham bom senso, que não coloquem seus filhos nessa confusão, nessa briga que é de casal, porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não tem esse termo que parece muito popular, mas que é muito dentro da realidade, e que essa criança seja preservada. Não é isso, Thiago? Pois é, o mais importante é a criança... É isso que eu queria que você falasse. Então. O que o mais importante é que essa criança seja preservada, né? Porque isso principalmente depois da Constituição de 88, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. E a criança é uma pessoa que tem que ser preservada e tem que ter sua dignidade preservada também como pessoa que é. Então, assim, ela não pode ter influência de um dos pais ou de parentes que depois vai ter seu psicológico abalado, e isso durante a sua vida toda, né? Que é o pior de tudo. A formação moral da criança, ela é influenciada pelo caráter da mãe e do pai. Então, com isso, se o caráter da mãe e do pai vier influenciando desde pequeno de uma forma dúbia, isso vai descaracterizar como cidadão desde pequeno. Então, é uma situação com consequências para o resto da vida. Então, aí cria-se o psicopata, o maníaco, enfim. Sim. Doutor Tiago, é uma surpresa, uma grata surpresa saber que você também atua na área de família, que é mais difícil. Sim, uma área muito porque complexa. Você mexe com o emocional das pessoas, mas de qualquer maneira eu gostaria que você mais uma vez deixasse seu contato para quem está nos assistindo, caso alguém tenha alguma dúvida, para que fale com você e mais uma vez agradecê-lo pela participação. Eu que agradeço. Meu contato é 24, né? 988310666, 988310666. Obrigada, Tiago, e até a próxima. Entrevistando. Apoio Cultural Café Favorito. Muito bem, olha só. Vamos falar de um assunto também bastante pertinente que tem a ver com a criançada. Período das festividades do final do ano, férias, né, escolares. E o que acontece? No meio a tumulto, esses bichinhos que são muito espertos, quando você se dá conta, se perdem na multidão. O que fazer? Quais as providências necessárias para que isso não aconteça? E caso ocorra, qual a maneira preventiva para que seu filho não sofra tanto no meio da multidão? E nada melhor do que um psicólogo para falar a respeito disso. E ele que inclusive tem um histórico, já foi do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade, que é o Marcos Gonçalves, que está aqui hoje para falar disso. Antes de mais nada, seja bem-vindo. Obrigado, Silvana. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Não, para mim é um privilégio poder estar aqui, compartilhar com você, com o seu público, e espero poder contribuir de alguma forma, porque realmente é uma coisa que acontece sempre, infelizmente, nessas festividades de fim de ano, né, de carnaval, festas que sempre tem uma grande aglomerado de pessoas, acaba aumentando muito os índices, né, de crianças que acabam desencontrando dos pais e algumas até desaparecem mesmo, né, infelizmente. Desaparecem mesmo, né? Então, quer dizer, isso é uma preocupação real. Não falei besteira quando eu propus a você
você de trazer esse assunto aqui em pauta, não. Não, né? com certeza não. Nós até, quando eu estava no Conselho, já tem um ano que eu não estou lá, mas nós fazíamos, junto com a Prefeitura, com a CETRAC, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, nessas épocas de final de ano, de carnaval, fazíamos campanhas, né? Abordávamos pessoas que na rodoviária do Bingen, pessoas que estavam saindo da cidade para as festividades de fim de ano ou de carnaval, e identificávamos as famílias que estavam com criança e colocávamos uma pulseirinha plástica, muito comum hoje nos hospitais, nas emergências, nas festas, né, nas grandes festas, uma pulseirinha de plástico no pulso da criança, daquelas que trava o lacre, não tem como tirar, e com um adesivo. E orientávamos os pais para que ali naquela pulseira colocasse alguns dados que são importantes em caso de um desencontro dos filhos, né, numa dessas festividades. Na verdade, a orientação também em relação ao que essa criança deve fazer, é muito importante, né? Tudo bem Sim. que às vezes no caso de um bebezinho de 1 ano e meio, que é muito arisco, quando vê, não é no descuido de pai e mãe, não. Eles são ariscos, nessa né? faixa etária eu vivo isso em casa hoje. Você estava me eu contando. tenho um filho de 1 ano e 9 meses que é um espoleta elevado. Então, a gente está no mercado e de repente ele sai correndo, né? E a gente tem que ficar o tempo inteiro se dividir, né? Vai sempre mais de um com ele, ou se for sozinho, toma todo o cuidado, está sempre perto, porque um descuido que dá, sai correndo, a gente perde rapidamente o campo de visão. Então, é muito importante ter sempre uma pessoa próxima, né? A gente está na época de final de ano, sai para fazer compras, né? Não apenas no mercado, mas nas lojas, né? Lojas de departamento, essas coisas, e acaba que tem sempre muita gente, tem aquelas araras cheias de roupa, de coisas, né? Que eles se escondem, e acaba que as crianças, né, se escondem ali. Então tem que ficar muito atento mesmo, né? Procurar segurar a criança pelo pulso, porque pela mão ela consegue se desvencilhar. Se você segura pelo pulso, a criança não tem como sair. Você travou ali o pulso da criança, né? E ela não tem como sair da sua mão. Você consegue controlá-la, consegue segurá-la. Né? Então tem também uma coisa assim que é muito chocante assim de se ver, a coleira, né? Que é a tal da coleirinha, que eu vi há um tempo atrás numa viagem, estava no aeroporto, estava até fora do Brasil, e vi lá um casal com uma criança assim, né? Numa coleira, com uma mochilinha, né? Achei aquilo esquisito, né? Mas assim, a gente vê que é uma maneira de proteger, né? Tem até uma postagem no Facebook que eu vi esses dias, que é um animal, né? Um pet no carrinho e uma criança na coleira. Que é algo assim, gritante, né? Gritante, assim, né? O ponto que as coisas chegaram, enfim. Né? Mas é uma maneira de proteger também. É um cuidado, né? De proteger os pequenininhos. Quando a criança é maior, você pode orientá-la, né? Falar o nome do pai, da mãe, de repente ela consegue gravar o número do telefone. Se vai sair para algum lugar, né, que é uma festa pública, de repente marcar um ponto de encontro, um local onde, né, orientar a criança que, caso se acontecer qualquer coisa, né, tomar todo o cuidado, mas pode acontecer, então ter um ponto de encontro para encontrar a criança e buscá-la, né? Então o pai, a mãe vai ficar ali esperando, ou a criança se dirige para lá, né? Se tiver de repente na praia, né, que acontece, a gente entra no mar e de repente quando vai sair depois de 40 minutos, meia hora, você está muito longe do local aonde você estava, onde você entrou. Então ter sempre um ponto fixo na orla, um prédio, alguma construção que seja um marco da direção que a família está ali, porque se perdeu, ela sabe aonde ela está, né? Então vai conseguir orientar a pessoa que encontrá-la para levar até o ponto de encontro dos pais. Então, uma dica importante, primeiro de tudo, uma identificação na criança. Uma pulseirinha, seja através do crachá, ou a tal pulseira. Essa pulseira eu achei bem interessante. Provavelmente essas pulseirinhas que devem vender em lojas de festas, né? Eu acredito que casa de festas devem encontrar, sim. Festas, né? São pulseiras comuns, né? Em grandes festas, grandes eventos públicos, sempre tem. Era até a pulseira que nós usávamos nessas abordagens que a gente fazia na rodoviária. Nome e telefone. Coloca uma etiqueta com o nome e o telefone, né? O nome da criança, o nome do responsável e o telefone de contato. Com DDD, tudo direitinho. Isso, né?
é importante, se estiver fora da cidade, né, for para um outro local, ter o DDD é importante. Então, essa é uma dica importante. A dica número 2 quando é a criança um ponto é maior, de encontro. o ponto de encontro, e ensinar a criança, né, falar o nome do pai, quem é o responsável, né, o pai ou a mãe, e o telefone, de repente ela consegue Estando fora da cidade, memorizar. você acha legal também, de repente, a criança saber o hotel que está hospedado? Ou não? O ideal às é a vezes identificação, a né? pessoa não está em hotel, está na casa de alguém, aí é mais complicado. Acho que é muita informação, né? Tem que ser uma coisa bem A pontual identificação para é o mais facilitar. importante. Sim, É o melhor caminho. é o melhor caminho, né? Quer dizer, o melhor caminho é não perder a criança, né? O ideal é tomar todos os cuidados, se cercar, né? Ter alguém sempre junto daquela criança, se ela for pequenininha, for de até 2 anos de idade. Aquilo que a gente chama no futebol de marcação homem a homem, né? Tá cada um tomando conta do seu, então ter ali, dividir as tarefas com os adultos. Teve um caso, né, que a gente viu esses dias, ganhou aí um cunho nacional, acho que foi em São Paulo que aconteceu. O responsável estava filmando, tirando uma foto de alguma coisa que estava acontecendo na rua, e passou uma pessoa em situação de rua e estava levando a criança. E aí o pai ou a mãe, não lembro, viu aquilo pela própria imagem que ela estava gravando e conseguiu correr atrás e conseguiu pegar a criança e conter, né? Mas a gente hoje vive esse tempo, né, da questão da rede social, que a gente vê direto as pessoas na rua estão ali se comunicando, falando e olhando para o celular, né, para o aparelho eletrônico. Então é preciso ter muito cuidado, se tiver com um pequenininho, tomar conta, não deixar que nada venha distrair, tirar essa atenção, porque é muito rápido, é fração de segundo, as coisas acontecem realmente. A orientação também, acho que de repente é interessante para os maiorzinhos, no caso de se perderem, preferencialmente, se tiver um policial, alguém assim, em busca desse tipo de ajuda, sim, né? Um policial, mais seguro, um guarda, né? municipal, um estabelecimento comercial, o segurança, né, de repente, da loja, do shopping, salva-vidas, né, o salva-vida na praia, procurar sempre alguém, né, que seja um prestador de serviço público, né, que esteja identificado, que é mais seguro realmente do que pedir ajuda a qualquer pessoa, né? Mas às vezes não tendo ninguém, procurar um adulto e pedir ajuda, né? Orientar a criança para que tenha essas informações, né? O nome do pai, o nome da mãe, ou do responsável que estiver ali acompanhando, porque às vezes está com os avós, né? Não está nem com os pais, e aí ter o telefone de contato, de repente o número que seja um número de WhatsApp também, porque é fácil de se comunicar hoje em dia através dessa rede, né? E facilita muito. Mas todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco, porque as coisas acontecem assim em fração de segundo, realmente. Isso é real, uma distração já aconteceu. Infelizmente, é o que a gente vive, né? A gente lá no Conselho Tutelar tem sempre os cartazes da FIA, né, da Fundação da Infância e Adolescência, com as fotos, né, das crianças desaparecidas, e são crianças e adolescentes, pessoas de todas as faixas etárias, né, que acabam, infelizmente, desaparecendo mesmo por diversas razões, e uma dessas pode ser uma festividade, talvez, né? É tudo que nós não queremos, né? Aproveitar para se divertir, né? Então, ter todo o cuidado para que a diversão não venha acabar mal, né? Possa acabar em sofrimento, em dor para essa criança, ainda que seja uma dor momentânea, mas é algo que pode marcar a vida dela, né? Dependendo da intensidade e da forma como isso for trabalhado na família, pode marcar a vida dela para sempre, né? Marcos, muito obrigada por ter vindo, aceitou de prontidão aqui o nosso convite, mudou sua agenda toda, mas eu prometo usar e abusar, tá? Vai voltar ano que vem, só ano que vem agora. Tá bom, querida, obrigado. Só ano que vem? Só ano que então vem. Você vai me dar essa folga, vai me dar essas férias agora? Tá bom? Então tá Obrigada. bom. Eu que agradeço aí a oportunidade, tá? Muito bom estar aqui com você e poder bater esse papo. Obrigada. Fica aqui conosco, porque agora o que vem aí é culinária. Período de Natal, uns biscoitinhos natalinos feitos especialmente por Elizabeth Grebner. Roda o VT. Mês de dezembro é mês assim de que as pessoas normalmente preparam-se para receber o menino Jesus em suas casas. E claro que diante disso as ceias, as tradições natalinas ficam aí para que você possa de fato confraternizar. E hoje nós viemos invadir a casa de uma pessoa muito querida, que é radialista,
cuida muitíssimo bem de grupos folclóricos alemães aqui da nossa cidade, poetiza, ainda tem esses dotes culinários. Alguns já sabem quem é. Elizabeth Grebner, minha companheira de rádio imperial. Tá virando sócia do programa. Tá parecendo, né? Você fez a promessa e agora tá cumprindo. Pois é, para você ver, né? Alemão tem muito isso, né? Rigoroso. A minha mãe falava assim, você não é obrigada a empenhar a sua palavra, mas uma vez empenhada, você é obrigada a cumprir. Meu pai, um alemão coelho, dizia então, isso. Ele falava, vou ter que repetir, o Lucas conhece essa história. Ele dizia assim... Um nome limpo na praça é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Não é? É dentro desse raciocínio. Porque era assim, as pessoas não tinham muitas vezes um documento assinado, um recibo, uma nota promissória. Era trato, era palavra empenhada. É isso aí. E eles honravam isso. E eles passaram isso pra gente. Aí por isso minha mãe falava assim, bom, eu acho muito bom. Eu também acho. Eu acho muito bom. Agora, esse seu biscoito é tradicional para todos nós que somos da Rádio Imperial, os comunicadores, os ouvintes. Não é isso? Mas aqui no Viver Bem as pessoas não conhecem. Que você há anos, você prepara biscoito, você presenteia, você às vezes comercializa e hoje você vai preparar aqui pra gente. Verdade. Eu faço todos os anos, assim, pro consumo de casa. É uma tradição que a gente mantém mais, né? Para presentear algumas pessoas, né? E às vezes dá tempo para vender, né? Mas assim, normalmente é uma coisa assim, é a época assim que eu gosto de ir pra cozinha, que normalmente eu não gosto muito não, mas nessa época eu gosto. Na época da Bauer também você gosta. Na época da Bauer também, não tem jeito. Beth, o que leva, quais são os ingredientes para esse biscoito natalino? Mostra aí pra gente. Bom, os ingredientes são, hoje nós vamos fazer meia massa. Aqui meio quilo de farinha de trigo, 330 gramas de açúcar, 4 ovos inteiros, que a gente vai mostrar daqui a pouco, 250 gramas de margarina ou manteiga, 1 colher e meia de essência de baunilha, que a gente tem aqui, 1 colher de cravo em pó, tá ali atrás, meia colher de noz moscada ralada, eu ralei meia noz, né? 1 colher e meia de canela em pó, tá aqui, 100 gramas de amêndoas ou castanhas, ou os dois, a gente pode misturar. Né? Entendi. Né? Então aqui hoje a gente vai misturar. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses são os ingredientes. Agora, você falou que são 4 ovos, mas eu pela minha experiência, né? Só aqui nós temos mas tem um motivo, né? Tem um motivo. Você vai contar pra gente agora? Eu vou contar antes agora. De começar. Pois é, então. né? Porque faz parte, então assim, eu tentei adiantar, falei, mas isso eu não podia adiantar, né? Não. Bom, isso aqui é o seguinte, a gente tem, as pessoas que são descendentes alemães, a maioria sabe que existe a tradição de guardar as cascas de ovo para a Páscoa, né? E eu já tenho isso tão enraizado em mim que quando eu quebro um ovo, eu fico com pena de quebrar a casca. Culpa. E é isso que você vai mostrar pra gente agora. Eu vou mostrar agora. Vocês viram, né, que ela... Agora você lavou o ovo, né? Tirou lavei. toda a gema. Aí você guarda isso o ano inteiro? O ano inteiro. E depois, quando chega o período da Páscoa, o que você faz? Aí na época da Páscoa... Você não vai contar? Fica para Páscoa. Sabe por quê? Sou boba nem nada, ela disse que palavra dada, não tem jeito, né? Então tá. Então, na Páscoa eu volto. Na Páscoa a gente pra descobrir o que ela faz com esse ovo. Com isso aqui. Pode ser? Tá bom. Então tá, deixa o nosso ovinho ali. Deixa ele aqui enfeitando, dando sorte. Então tá bom. Muito bom. Agora, vamos agora então? Então a primeira coisa que nós vamos colocar são os ingredientes secos. A gente começa com o trigo. Aqui já está separado, meio quilo de trigo. Aí você já colocou todos os ingredientes secos. Todos os ingredientes secos. Você já vai colocar a baunilha. Agora eu vou colocar. Quanto que você põe de baunilha mais ou menos? Baunilha é 1 colher de sobremesa mais ou menos. Né? Isso é mais ou menos a gosto. Só para dar um gostinho. Tem pessoas que não gostam muito, né? Bom... Agora nós misturamos isso aqui. Agora que você já colocou a massa assim, a parte toda seca, homogênea, aí agora que coloca os ovos. Agora acrescenta os ovos e aí vai mexer todos de uma vez. Vai mexer, fazer tipo uma farofa. Entendi.
Agora eu tenho uma farofa seca aqui, agora eu vou acrescentar a manteiga. Vai colocar a manteiga toda que você sugeriu? Não, Silvana, a receita pede 250 gramas, mas como isso depende do tamanho dos ovos, né, e outros ingredientes mais, a gente vai colocando um pouco menos e vai vendo até... Então vai até dando dar ponto, né? Isso, Normalmente isso. o líquido acontece isso. Né? Isso, aham. Então vamos lá. Então esse é o ponto da massa. Esse é o ponto da massa. Totalmente homogênea, que dá pra fazer. Agora, qual é o próximo passo? Próximo passo agora nós vamos enfarinhar essa superfície aqui. Superfície lisa, né? Aqui é pedra, né? Pedra, é bom, facilita, né? Vamos enfarinhar essa superfície e abrir a massa com o rolo em cima disso e começar a recortar. Então, vamos lá. A forma devidamente untada, não é isso? E já temos aqui alguns formatos. Aí vai o forno. Agora vai a o média, forno. mais ou menos. Mais ou menos 10 minutos, 180 graus. Então tem que ficar de olho, Tem né? que ficar de olho. Agora a gente vai colocar aqui. Elizabeth Grebner, você sabe que TV é magia. Então, já foi ao forno, várias, né? Mas você, uma mulher precavida, já havia deixado alguns assados por conta que ele precisa estar totalmente frio para a decoração. Porque isso? senão derrete. Mesmo assim, né? O manuseio faz com que às vezes derreta. Esses estão totalmente frios, que você Esses já havia estão totalmente antecipado. frios. E como é que é essa decoração? Isso é o quê? Uma injeção? Não, isso aqui é uma caneta própria, eles chamam de caneta. caneta, mas é como se fosse uma injeção, né? Mas é de confeiteiro. É de confeiteiro, né? E que líquido é esse que você põe aí? Isso aqui é clara de ovo com açúcar misturado, só açúcar de confeiteiro, açúcar bem fininho, entendi. né? E dá esse ponto. E dá esse ponto. E É o ponto do suspiro antes de ir ao forno, mais ou menos? porque eu mais tô ou olhando menos. assim, tô lembrando. mais Então ou menos. bate a clara em neve, E mistura o açúcar. mistura o açúcar. Aham. No caso aqui você vai utilizar o branco. Eu vou utilizar o branco, porque eu tenho que fazer uma cor de cada vez, né? Entendi. Então eu faço uma cor, depois eu tenho que esperar essa cor secar para fazer a segunda cor e assim por diante. E aí você pelo menos vai mostrar a técnica pra gente, Sim. depois alguns prontos. Sim. Então como é que é isso? Como é que funciona? Tá, vamos lá. Essa injeção aí. Vamos lá. Pegar uma estrela aqui que a gente faz normalmente traço reto. A criançada deve se divertir horrores. fazendo isso, né? Então aqui eu não sou muito boa de desenho, mas aqui a gente pode fazer uma estrela de Davi, por exemplo. Usa criatividade, né? Cada um. Você mostrou a técnica, né? E televisão é magia. E na verdade, Beth, o legal é usar a criatividade, né? Isso é livre. Na verdade é tudo livre, livre. olha só. É. Aí você escreve Você as pode palavras que você escrever, quer. você pode desenhar, pode pintar, pode cobrir a superfície toda, fazer riscadinho, né? Tem pessoas que têm o dom de pintar, de desenhar, fazem maravilhas. Se bota isso aqui na mão do Mas eu Darlan, acho um charme, é verdade, é o Darlan verdade. ia fazer Mas acho um miséria charme, aqui, né? acho um charme, gente. Mas aqui, assim, e é nessa fase final, né, que na tradição, a gente deixa as crianças participarem normalmente. Isso que eu Quem acho tá afim bacana, de deixar a cozinha virar bagunça mesmo, É. depois limpa, né? Porque é o gostoso, né? Gostoso é isso. E aí você às vezes faz umas embalagens também? Sim, né? sim, sim. Você costuma colocar, Agora, né? esse ano eu estou trabalhando com vidrinhos, com crochê, mas já fiz outros tipos de embalagem, né? E aí vira presente de Natal, Só que fica na mesa de Natal. tem o seguinte, tá tudo muito bom, o papo tá maravilhoso, mas eu tenho que experimentar para ver se é bom. Pode Então, ser? é a hora da verdade? A hora da verdade. A hora da verdade. Então, Vou pegar um Silvana, coração. vamos ver. A hora da verdade. Pegar um coração. Eu sou suspeita. É maravilhoso. Tem gosto de Natal? Já que é a hora da verdade, na verdade eu já conheci o sabor, que algumas vezes eu fui presenteada. Tem gosto de Natal. Tem gosto de Natal. Eu acho que culinária agrega,
essa coisa quando a gente estava aqui falando da participação da criançada, da família toda, isso é o mais importante, né? Não é o desenho que faz ou deixa de fazer. E assim, a culinária, ela tem essa coisa assim, do sabor e dos cheiros também. Então, alguns sabores e alguns cheiros te fazem viajar no tempo, né? Quando você entrou aqui, você falou assim, cheirinho bom, né? Aquele cheiro de canela no ar, né? Automaticamente canela lembra Natal. Lembra Natal. E por isso que o nome do quadro é Memórias com Sabor. Que bom. Sabia? É verdade. Bem, Memórias com belo Sabor. Nome. Vai dentro desse conceito aí mesmo. Belo nome. Exatamente dentro disso. Dessa memória degustativa, olfativa, memória da infância. Eu acho que culinária é isso. Isso, né? A gente lembra da vovó, a gente lembra da madrinha, a gente lembra da mãe, a gente lembra das pessoas que cultivavam isso, que passaram isso pra gente. Isso que é muito bacana, né? E bacana também é poder estar aqui com você. Eu queria que você, então, desejasse aí um Feliz Natal para quem está em casa. Agradeço mais uma vez. Eu sei do Corre-Corre também, agora que é escritora, poetisa. Mais uma atividade. E agradeço. Parabéns, maravilhoso. Vou levar mais um. O Lucas já está ali comendo. Pode levar. É isso? Obrigada. Lucas. Bom, eu quero agradecer você, né? Agradecer ao Lucas também aqui. E, bom, desejar um Feliz Natal, podia ser em alemão, né? Pode ser. Chique, vai. Chique. Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr. E até a Páscoa. Eu volto. Memórias com Sabor. Apoio Cultural Armazém do Grão. É bom ter você aqui. O Armazém do Grão agora também na Muzela. E você não pode perder a oportunidade de conhecer esse espaço que conta com estacionamento coberto, rampa de acessibilidade, serviço de autoatendimento, variedade de produtos, açougue nota 10, atendimento personalizado e loja Visu Brasil. Tudo isso elaborado especialmente para você. Venha conferir. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Ai, chegou o grande momento. Depois desses biscoitinhos aí feitos pela Elizabeth Grebner, você acompanha hoje dia de bolo da fábrica de bolo Valzira, hoje é de laranja. Que o Kaique é que não dá para rodar aqui, ele já está sentadinho aqui ao meu lado. A mãozinha dele, ó, esperando o bolo. Mas é verdade, não tem um dia que ele não fique esperando ali. Mas tem razão. Esse de laranja, então, tá imoral. Todos são maravilhosos. Mas esse, particularmente, molhadinho, fábrica de bolo Valzira, café favorito. Bom demais. Aí tá o Luciano lá dentro. Vai entrar embaixo da mesa também? Quase entrando debaixo da mesa, mas aí eu vou ficar imitando aí, né? Não posso. Não posso. E ele tá aqui do meu lado mesmo, gente. Vocês não estão acreditando, mas está. Vou pedir o apoio cultural, porque eu volto com a Patrícia Portugal, falando um pouquinho também de solidariedade, mas é lá da Cesta de Natal da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. Roda o VT. Os melhores bolos caseiros você encontra aqui. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Mais de 20 sabores. E agora também com recheios de chocolate com morango, chocolate com brigadeiro, nozes com leite condensado. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Pertinho de você. Rua 16 de Março, 325, Loja 7, na Travessa Cristal. E Rua do Imperador, 111, Loja 13, Galeria do Merci. Telefones 2242-3794 ou 2231-5547. Projeto Maturidade. Dignidade para toda a vida.
www.projetomaturidade.com.br. Agora sim, hoje o programa é repleto de gente amiga, né? Estou aqui com Patrícia Portugal, ela que é uma das pioneiras vitoriosas da PPO e veio falar de uma campanha bem interessante também, aproveitando esse momento aí. Lógico que as campanhas para as cestas básicas são necessárias o ano inteiro, mas a cesta de Natal está esperando por você. E ela veio falar a respeito disso. Seja bem-vinda! Boa tarde, é sempre muito bom estar aqui, fico muito feliz, muita alegria, né? Traz um bem-estar muito grande estar aqui. A PPO é sócia do programa, né? Quase sócia, né? Aliás, de toda a imprensa, né? Vocês são muito queridos por todos, né? Somos mesmo. A gente tem que agradecer muito. Nós temos que agradecer muito ao apoio que a imprensa nos dá, essa abertura, né? E essa abertura vem do trabalho sério que a gente realiza, né? Por e isso agora que a gente tem essa abertura. Campanha. Nossa. Natal. Essa campanha todas que nós fazemos é muito maravilhosa, mas essa toca muito profundamente porque a gente fala de Natal, né? Quando a gente vê que está chegando essa época de muito carinho, né? De todo mundo trocar aquele amor, desejar ao outro muita felicidade, né? Que nós devemos fazer isso durante o ano todo, mas quando vem chegando o Natal, nos toca. E principalmente a PPO, que realiza durante todo o ano um trabalho de doação de cestas básicas para os pacientes que não podem trabalhar enquanto estão fazendo tratamento. E a gente disponibiliza cestas básicas, 60 cestas básicas para 60 pacientes. Mas nesse período a cesta tem um gostinho especial. Tem um gostinho especial porque, além da cesta normal que o paciente recebe, a gente também distribui as cestas de Natal. Para o paciente ter um Natal, uma ceia, né? E o que vocês estão precisando mais esse ano, Patrícia? Esse ano que ainda nós estamos com uma lista, né? Que estamos necessitando ainda. A gente está pedindo muito a doação, colaboração de todos para compor a cesta, né? Que você está precisando? Vou pegar uma cola aqui. 1.200 itens. Milho, ervilha, azeitona, sardinha em lata, salsicha em lata, leite condensado, creme de leite, maionese, batata palha, leite integral, refrigerante, goiabada, uva passa, pêssego em calda, gelatina, biscoito, balas e bombons, frango congelado e brinquedos. Ou seja, é a cesta natalina mesmo. É a cesta natalina mesmo. E quem quiser doar, primeiro que vocês têm uma data limite, né? Isso é importante dizer. Sim. E para onde leva essas doações? Ou se a pessoa quer doar e tem uma quantidade e não tem como levar, vocês também buscam? Também buscamos. Explica isso pra gente, Patrícia. Nós estamos recebendo até o dia 20 de dezembro então, tem que correr. Os itens, as doações. Pode ser entregue na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro, na sede da PPO. Se não puder levar, é só ligar para a PPO, para o número 22420956, que nós damos um jeito de ir buscar. Que às vezes tem uma quantidade, às vezes a pessoa também não tem essa disponibilidade, está no emprego, por exemplo, está numa loja e quer fazer a doação, aí, poxa, dá-se um jeitinho. Dá-se um jeitinho, só ligar para a PPO que a gente dá um jeitinho de ir buscar. E o que é legal também é o que a pessoa, de repente, ligar e ver o item que está precisando mais também? Pode ser também, Pode ser também. Que eu acho que facilita, porque facilita. Às vezes já recebeu bastante de algum item, está faltando outro, então pode ligar para lá que a gente informa o que está faltando. Então, esse período falávamos há pouco com a Luciane Fortunato, do quanto é importante estar ajudando os animais, mas também, e não esquecendo, você falou sardinha em lata, é tão baratinho. Né? É muito baratinho. Só faz uma comprinha, vai lá, compra uma latinha, uma ervilha e já faz a diferença do Natal dessas pessoas. Com certeza faz a diferença. E já, com certeza o nosso também, né? E o nosso Quem também. Contribui. Não é isso? Porque quando a gente doa, né,
para alguém é melhor do que a gente, eu digo, às vezes é melhor do que a gente receber. Sim. Faz muito melhor para a gente, vai estar ajudando alguém, vai estar fazendo bem, mas também vai estar fazendo bem para a gente. Eu costumo dizer que é dividindo que se multiplica, ao contrário do que as pessoas imaginam. Mas eu vou dividir o que eu tenho? Não, eu estou dividindo para multiplicar. E é mais ou menos dentro desse raciocínio, né? É mais ou menos assim mesmo. Então, eu queria que você, mais uma vez, dissesse ali para aquela câmera o telefone, até que dia que a pessoa pode entregar, para que as pessoas aí que estão em casa, que queiram ajudar, possam também contribuir. Até o dia 20 de dezembro, na Rua Visconde da Penha, número 72, que é a sede da APPO. E quem quiser mais informações, ligar para o número 2242-0956. 2242-0956? Sim. Patrícia, só ano que vem você volta agora? Com mais novidades? Só o ano que vem e com muitas novidades, porque a APPO tem sempre novidades, não para, nenhum momento. Em nenhum segundo a PPO para. Manda um beijo para todo mundo, parabéns por esse trabalho brilhante que vocês realizam e continue usando e abusando do espaço. Tá bom? Tá bom, obrigada. Estou esperando vocês essa semana na rádio. Com certeza estaremos lá. Obrigada, Patrícia. E você que está em casa, tá vendo como é que tudo que é bom dura pouco? Pois é, programa Viver Bem é assim, é vapt-vupt. Lembrando que às segundas-feiras, 9h30 da noite, nós temos reprise. Quarta-feira, 9 horas da noite. Sexta-feira, 11 da manhã. Ou a qualquer momento aqui na nossa programação da TV Vila Imperial. Ou você também pode acessar o site www.silvanacoelho.com.br. Todos os programas lá na íntegra para você. Ou na fanpage do Viver Bem, que você também tem tudo lá que você está assistindo. Vai lá e acessa. Eu estou indo embora, não sente saudade, porque eu volto. Tchau, gente!